caso do porteiro é inacreditável. No dia 9 de outubro, novembro, eu estava indo para a China, Japão, aquela região lá. E nessa quarta-feira eu estava aqui no Clube Naval, aqui de Brasília, quando chegou o Vítor, para mim foi uma novidade. Quarta-feira, ele era para estar no Rio, mas tudo bem, o direito dele. Me chamou num canto, o teu caso está no Supremo. Eu falei, que caso? O caso Marielle. Caso, o que tem a ver com isso? Ah, o porteiro. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. O porteiro contou à polícia que, horas antes do crime, o outro suspeito do assassinato entrou no condomínio e disse que iria para a casa de Bolsonaro. Bem, no mesmo dia, sem comentário, tinha painel do meu dedo de votação aqui em Brasília, não tinha acabou, zero, não tinha, matou ali. Matou. Foi numa segunda ou sexta-feira, ia dar pano para manga. Mas a TV Globo, sempre ela, eu estava lá, eu estava no Catar, na Arábia Saudita, naquela noite, falou que eu estava em Brasília. O porteiro explicou que depois que Elcio entrou, ele acompanhou a movimentação do carro pelas câmeras de segurança e viu que o carro tinha ido para a casa 66 do condomínio. A casa 66 era onde morava Rony Lessa, acusado de matar Marielle e Anderson. Rony Lessa é apontado pelo Ministério Público e pela Delegacia de Homicídios como o autor dos disparos. Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia, como mostram os registros de presença em 2 votações no plenário da Câmara, às 2 da tarde e às 8h30 da noite. E, portanto, ele não poderia estar no Rio. Nesse mesmo dia, Bolsonaro também postou vídeos nas redes sociais do lado de fora e dentro do gabinete em Brasília. Fontes disseram à nossa reportagem que os 2 criminosos saíram do condomínio dentro do carro de Rony Lessa, minutos depois da chegada de Elcio, e embarcaram no carro usado no crime nas proximidades do condomínio. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que o porteiro mentiu ao relacionar o nome de Jair Bolsonaro com um dos suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela. A denúncia foi feita ontem pela Rede Globo. Hoje, um dos filhos do presidente apresentou registros das ligações feitas no condomínio da família que comprovam a mentira. Quem chega ao condomínio se apresenta. As entradas são anotadas. As planilhas entre janeiro e março de 2018 passaram por perícia, porque Elcio de Queiroz, apontado como um dos executores de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, esteve no local à procura de um morador, Rony Lessa. Para o Ministério Público do Rio, foi Lessa quem atirou contra a vereadora. Os 2 estão presos. Na época, Lessa vivia na Casa 65. Próximo a ele, fica a residência 58, onde morava o então deputado federal Jair Bolsonaro. No dia 14 de março de 2018, Elcio foi ao condomínio e é autorizado a entrar. Mas o porteiro anota o número da casa do presidente na planilha. O funcionário disse à polícia que a autorização para Elcio entrar foi dada por seu Jair, após a portaria ter ligado para a casa dele. Os promotores do caso confirmam. O porteiro mentiu. Por que o porteiro lançou o número 58? Aí essa questão está no claustro psíquico do porteiro. Pode ser por vários motivos. Esses motivos serão apurados. O fato é que as ligações comprovam que Rony Lessa é quem autoriza e que Elcio vai para a casa de Rony Lessa. Sim, mentiu. Isso já está aprovado por uma prova técnica. O Ministério Público analisou as gravações feitas entre a portaria e as casas. O sistema que grava as conversas entre a portaria e a casa das pessoas não é muito comum na maioria dos condomínios. O dispositivo é um item a mais de segurança. E foi exatamente esse áudio que, segundo o Ministério Público, desmente o depoimento do porteiro, que afirmou ter ligado para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. Hoje, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, mostrou o arquivo de gravações do condomínio. Na lista, TX é a forma como a portaria é identificada. Os visitantes precisam se apresentar e o porteiro entra em contato com as casas que são numeradas e só depois a entrada é liberada.
No dia 14 de 3 de 2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro, que você vê que nem antes e nem depois você tem uma ligação. Carlos Bolsonaro teve acesso aos arquivos porque também mora no condomínio. Os áudios comprovam que a ligação não foi feita para a casa do presidente e, portanto, não foi Jair Bolsonaro quem atendeu o telefone. Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elson. Tá, pode liberar aí. Tá ok. Carlos Bolsonaro teve acesso ainda às ligações feitas no mesmo dia para a casa do pai dele. Quem procura a casa de Bolsonaro é um serviço de entrega. Oi. Boa tarde, a minha casa está de food. Pode descer, tá? Obrigada. Nenhuma outra ligação para a casa de Bolsonaro consta no arquivo. Os áudios foram analisados. A voz é de Rony Lessa e, segundo a perícia, não há indícios de fraude. As gravações desmentem a versão apresentada ontem pela TV Globo de que Jair Bolsonaro teria autorizado a entrada de um dos suspeitos de assassinar a vereadora e o motorista dela. O Ministério Público conseguiu comprovar que Elcio de Queiroz e Rony Lessa se encontraram no condomínio no dia da morte de Marielle e Anderson. Prova técnica produzida e juntada aos autos demonstra que, no dia 14 de 3 de 2018, às 17h07, quem autoriza a entrada de Elcio no condomínio situado na Avenida Lúcio Costa, 3100, Casa 65, é Rony Lessa. Isso sim eu estou afirmando. Eles se encontram dali e dali partem para a empreitada criminosa para matar Marielle Franco e Anderson Gomes.